Olá, boa noite, tudo bom, pessoal? Muito bom estar aqui com vocês. Agora estamos, ao vivo. É é um prazer receber vocês. Já estou aqui com mais de 100 pessoas online comigo e sei que virão muitas depois no YouTube, né? Então hoje vamos conversar sobre captação psíquica. Essa é a minha terceira palestra sobre captação. Vocês podem conferir mais de 30 que eu já fiz sobre TVP, né? Meu nome é Camila Sampaio, para quem não me conhece, e eu sou terapeuta de vidas passadas e trabalho também com captação psíquica. Bom, em primeiro lugar, vamos começar definindo, o meu trabalho. Vocês estão aqui comigo no consultório em São Paulo, né? Então aqui no consultório eu trabalho com a terapia de vidas passadas, né? À distância eu trabalho com a captação psíquica e assim, a terapia de vidas passadas já é mais conhecida, né? O paciente entra em regressão e a gente vai acompanhando ele no decorrer das sessões para tratar o passado, tratar o que ele precisa de ajuda, né? E a captação, ela é uma forma de tratamento à distância, no qual eu, pela minha sensibilidade, não é um trabalho mediúnico, eu entro em contato com a energia da pessoa, né, e as vidas passadas ou obsessões que ela está precisando tratar, tá? A grande diferença entre a captação e a TVP é que na captação o processo é feito por mim, né? Eu cedo o meu corpinho, né, para ajudar vocês. E na TVP é feito o processo pela própria pessoa com a minha ajuda. Né? Eu vou monitorando, usando as técnicas e ela entra em regressão e vai. Tá? Eu até comentei com a minha querida ex-paciente agora que eu acabei de ter uma alta aqui no consultório, uma pessoa que eu estava acompanhando desde o ano passado, muito querida. E na TVP, o interessante é a vivência, né, que a pessoa tem. Ela tem oportunidade de transmutar ela mesma, as energias, oportunidade de ter insights, né, sobre o que está acontecendo com ela. É um trabalho mais profundo, naturalmente. E a gente leva esse trabalho mais profundo também através do trabalho do Hugo, que atende por videoconferência, atende online, né? Então também é possível fazer esse acompanhamento terapêutico com TVP com o Hugo, né? Pois é, dona Malu, eu sei que você conhece esse lugar. Beijinho pra você. é, é difícil conter os comentários, né? Que eu vejo gente querida entrando aqui. Então, a TVP tem esse caráter de aprofundamento e a captação é um grande presente que chegou na minha vida desde maio do ano passado. Até hoje foram feitas, eu não tenho a conta exata, mas pelos cálculos que eu fiz aqui, 2.300 captações. Então vocês imaginam o trabalho que eu estou tendo, né? E, inclusive, o grande diferencial da captação é que, como sou eu que faço, ele atrai pessoas que têm medo, pessoas que já tentaram regressão e bloquearam, né? Pessoas que estão longe e têm algum problema com a internet, não podem fazer com o Hugo, né? Então, e o principal, o que a espiritualidade mais me informa, né, sobre a captação é que ela veio, né, dessa forma assim tão expressiva na minha vida, porque eu estou tendo a oportunidade de atender pessoas de outros estados, pessoas de outros países, né? Eu já passei pelo mundo todo com a captação, Suécia, Estados Unidos, China, Japão, África, vários países da África. Então, assim, o objetivo foi expandir o trabalho e abrir, né, escancarar desse jeito, porque justamente a gente está nessa época de transição planetária, que todo mundo sabe, que é uma época difícil, que é uma época pesada, né, que tá difícil para todo mundo, né, tanto para quem está trabalhando no bem, quanto para quem nem faz ideia ainda do que é a espiritualidade, né. Então a captação ela veio com esse caráter, né, de ampliar, de abrir o trabalho, de crescer e de dar o acesso, né, inclusive por isso eu trabalho com R$ 50, né, que é um valor que para alguns é difícil, mas para a maioria das pessoas é acessível, né, um valor que se a gente priorizar a gente tem condição, né. Então a captação veio na minha vida com esse papel e tem sido lindo, lindo, lindo acompanhar o crescimento das pessoas de uma forma até surpreendente para mim, né? O quanto o trabalho tem poder e está tendo resultado, está tendo pessoas
que me escrevem contando coisas lindas, que a vida mudou, que tudo está fluindo, que tudo está acontecendo, né? Eu vou exemplificar para vocês com 5 casos que eu selecionei do pessoal lá do Face, né? Quem está tendo algum problema com conexão, com essas coisas, fica tranquilo que está tudo gravado, depois vocês assistem no YouTube, tá? E outra coisa que eu queria falar, os temas, né, que as pessoas procuram a captação. São os mais variados, muita gente procura por causa da vida profissional, né, porque não está conseguindo trabalho, não está conseguindo fluir. Inclusive eu escolhi aí nos 5 temas que eu vou atender um exemplar de cada um, né. Muitas pessoas procuram para a vida afetiva, né, principalmente quando não esquece, né, o namorado, ou quando terminou o casamento não consegue fluir a vida, ou porque não consegue namorado, não consegue entender o que acontece, sente que tem um bloqueio e as coisas não fluem, né? Enfim, toda essa parte afetiva, relacionamento com ex, né, quem tem filho, quem tem problemas, tudo mais, tá? Também tem pessoas que procuram pela parte espiritual, né, porque estão passando por uma obsessão, porque sentem que tem algum bloqueio, né? Inclusive nessa parte entra também o trabalho que eu faço com a cigana, né, que é o desfazendomagia.blogspot.com, né? O trabalho com a cigana, a diferença da captação é que a renda é doada para instituições de caridade. Então é comum que pessoas que procuram a cigana precisam, né, dessa transmutação, precisam que o dinheiro que elas estão sendo forçadas a doar vá para causas maiores. E dá para perceber até que o trabalho da cigana, não oficialmente, mas tem um limite, né, de pessoas que são atendidas por mês pela regulamentação astral do trabalho, né? Isso é bem legal. Bom, sobre a captação, vida amorosa, vida profissional, obsessão, família, né? Muitas pessoas pedem sobre a harmonização familiar, porque não se dão bem com a mãe, com o pai, com a sogra, etc., né? Esses são os mais comuns, tá? As 5 pessoas que vão ser atendidas hoje já estão elencadas aqui comigo, eu falei o primeiro nome lá no Face, então quando eu contar a história, as 5 devem estar aí, devem reconhecer. Pessoal falando de apometria aqui, apometria eu tinha, né, um grupo, o Galu, até janeiro, até agora há pouco, ele durou 3 anos, foi um trabalho maravilhoso, a gente atendeu muita gente, é um trabalho gratuito, e hoje em dia eu estou de volta na casa que foi a minha casa por 8 anos, que é o Grupo Kardecista de Apometria Teresa Dávila, conhecido também como Casinha Azul, que é uma delícia de trabalho, e estou lá como médium todo sábado atendendo de graça para o pessoal de São Paulo, tá? Outra coisa muito legal que tem acontecido, né, nesse tempo aí que eu fiquei sem falar com vocês, é o crescimento da página Espiritualidade e Amor, né, que é administrada pelo Hugo, né, pelo meu marido, e que eu fundei, Hugo Lapa. E hoje em dia a Espiritualidade e Amor está com 760 mil pessoas, se eu não me engano, o meu amor confirme. E esse portal, né, que está sendo a página, tem sido um canal também para a gente levar a luz para muita gente. A gente está, inclusive, formando um site que está sendo feito, né, que é o portal do espiritualismo.com.br. Com certeza, no decorrer do tempo que essa palestra vai ser vista, vocês já vão poder acessar ele, né? É um site muito legal. E tá ficando um portal gigante, super legal, super feito com carinho, né? Tem sido bem gostoso isso. Bom, eu vou começar então com as captações. Eu tô vendo que vocês estão tendo um delay em relação a mim, mas tá fluindo, né? E quem não fluir, não se preocupa, só ver no YouTube. Então eu vou, na verdade tem muita coisa para falar de captação em termos teóricos, mas eu vou atender os casos, que aí eu aproveito e vou comentando teoria a partir deles, tá? Então o primeiro caso é a Aline tem 40 anos, é inclusive uma pessoa que eu já tenho contato no Face há algum tempo, né, uma pessoa super do bem, e ela comenta que ela gostaria de participar da captação porque ela não arruma emprego, ela tem problemas infindáveis com carreira, com colegas, com financeiro,
está entregando os pontos, está cansada, né? E tem problemas na própria família, no relacionamento, ela não para em emprego nenhum e sempre acontece alguma coisa ruim e aí a vida desorganiza inteira, tá? Então, vou cuidar da Aline agora. Eu já fiz, né, uma preparação de ambiente aqui, eu sempre faço quando eu vou trabalhar. Aqui já estava, né, tudo higienizadinho para TVP. Então, vocês vão conferir agora que, na verdade, o processo da captação ele é bem simples, tá? Como eu tenho treino, né, e tenho muitas vidas, inclusive de sacerdotisa, né, de devoção à espiritualidade, eu vim para isso nessa vida e faço essa missão com muito carinho, né? Então, por isso flui rápido para mim, tá? Então, a Aline, eu vou sintonizar aqui o que está acontecendo com ela, vamos ver. Num primeiro momento, quando eu acesso, eu tenho que ir me achando, né, em relação a qual vida passada é prioridade que ela tem ajuda. Bom, no caso da Aline, eu estou em contato com uma vida que ela foi um mercador, né? Eu estou em Veneza. Aí a historiadora curiosa já vai fuçar, né? Eu estou em Veneza, século XV, auge ali dos comércios, né? E ela trabalha com especiarias, né? Que era o comum na época. E é um mercador rico, né? Ele é bem próspero, bem, né? Tem bastante empregados trabalhando para ele, eu vou ficar de olho fechado que é mais fácil, tá? Tem um operacional que ele coordena, né? Ele tem funcionários, tem navios, tem a distribuição das mercadorias e tudo mais. E o que acontece é que a cidade sofre uma invasão, inclusive tiveram muitas nesse período, e pega tudo fogo, ele perde tudo, né? Perde tudo, perde os navios, perde a mercadoria, os funcionários morrem, sobra ele, só ele. A família morre, todo mundo morre. E ele fica desesperado, completamente desesperado, sem chão, né, com o que está acontecendo, e se mata, né, ele comete suicídio. Então, o que está sendo mostrado é que por causa desse suicídio lá atrás, a Aline ela ficou com essa questão profissional pendente e traumática, né, ficou gravada no inconsciente dela, que o profissional... Já vou abrir o olho que eu já vi o que eu precisava. Ficou gravado no inconsciente dela que profissional é uma coisa ruim, né? Que as pessoas vão morrer, que vai dar tudo errado, que vai acontecer uma desgraça, né? Então, em casos assim, e atendo muitos como ela, em situações diferentes, sem que ela queira, tudo dá errado no trabalho, porque entrar em contato com o trabalho e com prosperidade para ela é uma coisa ruim, né? É uma coisa que ela sofreu com isso e que, né, que faz mal para ela, fez mal para ela. Então é como se quando ela está atingindo uma situação de riqueza, uma situação de prosperidade, onde as coisas estão dando certo, ela dá para trás, né? Como se tivesse um mecanismo de defesa mesmo. Então, nesse caso que está sendo tratado na Aline, quando eu faço o acesso, essa informação ela está no corpo búdico, né? Que a gente tem 7 corpos, né? O corpo búdico é o que armazena as informações. E nesse caso, como foi uma questão emocional, isso está gravado no corpo astral, né? Então, é como se eu entrasse, puxo essa energia, né? Inclusive, hoje em dia, com todo o desenvolvimento que foi tendo do trabalho, eu consigo fazer isso sem passar mal, né? Há algum tempo não consegui. Mas mesmo assim eu senti essa energia sendo trabalhada agora e transmutada. Então o que acontece essa energia é trabalhada, transmutada, né? Então é como se fosse mandado lá para o inconsciente da Aline a mensagem: tudo bem, pode trabalhar, tá tudo bem, ninguém vai morrer, tá tudo certo, né? E a tendência é que isso desbloqueie, tá? A Aline, já informa, no teu caso, tem mais 5 vidas para serem tratadas nessa questão profissional, para as coisas fluírem melhor.
E eu sempre informo esse número quando eu faço as captações, meio no sentido de utilidade pública mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa frequenta um centro ou tem um centro perto, né? E não necessariamente ela precisa tratar comigo, né? Claro, eu tenho tratado muita gente que tratam todas comigo, né? Porque querem o meu trabalho, mas fica a opção também da pessoa buscar os próprios meios. Eu vi aqui, não, entra comercial mesmo, porque é parte do stream, isso. Eu vi aqui que tem gente perguntando sobre lugares, né, onde pode procurar. Bom, para apometria tem um site chamado holuseditora.com.br, com H, Holus com H, que tem as casas de apometria. E para captação, o meu trabalho ele é feito para qualquer lugar, né? O atendimento é por e-mail, né? Você manda para mim por e-mail. O meu e-mail é camilaregressão@gmail.com, né? No final do vídeo no YouTube eu vou pôr todos os contatos, tá? Mas você manda para mim por e-mail, né? Tem as informações de como pagar, né? Como depositar ou transferir o dinheiro. E eu envio a resposta em 5 dias úteis, né? Inclusive, né, as pessoas ficam, você não fez a minha. São 2.300 até hoje, né? Eu faço média de 200 a 300 por mês, né? Então, às vezes, infelizmente, chega no 5º dia útil. Eu sempre tento agilizar o máximo que eu posso, mas a demanda está bem alta, tá? Bom, então esse foi o caso da Aline, e isso explica por que ela tem essas dificuldades, né? Essa captação vai estar contribuindo para ela conseguir fluir, conseguir um trabalho e ficar nele, né? Muita gente pergunta, bom, você captou, você viu, você tratou, e aí, né? O que eu posso fazer? Primeira coisa que você pode fazer é subir o seu padrão vibracional com boas leituras, com trabalho voluntário. Trabalho voluntário é uma coisa primordial que a maioria das pessoas não faz e deve fazer e pode começar amanhã, né? Lá no site da Cigana tem uma lista de ONGs pelo Brasil todo, né? No portal a gente vai fazer esse serviço de utilidade pública também, de trazer locais para vocês irem. Trabalho espiritual é fundamental também, seja qual religião você tiver. Se você é médium, você não necessariamente precisa ser espírita e trabalhar com incorporação, né? Você pode ser budista, pode ser católico, pode ser a religião que você for. A partir do momento que você vai no templo e coloca a sua sensibilidade à disposição da equipe que trabalha no local, a sua energia vai ser trabalhada da mesma forma, mesmo que você não tenha diretamente um intercâmbio com espíritos. Mas a gente tem, eu falo muito isso nas palestras de TVP e é fato. A gente tem 5 aspectos na nossa vida que tem que estar equilibrados para as coisas fluírem legal. O aspecto familiar, né, que é a nossa convivência com a família. E assim, estar legal não significa necessariamente que você precisa ser grudado com todos eles e se darem infinitamente bem, né? Tem pessoas na família que às vezes a gente tem um relacionamento difícil e que não depende só da gente. Mas você tem que fazer a sua parte para as coisas estarem da melhor forma possível, né? Para estar vibrando por eles, para estar, né, um clima bom, né? Então, familiar, afetivo, né? E o afetivo, mesmo que você não esteja com alguém, o afetivo tem muito a ver com como você está com você mesmo, né? Se você está se amando, né? Mesmo porque se você não está se amando, pode começar, porque senão o namorado não vem, né? Então, tem esse processo de autoestima no afetivo e quando vem o cônjuge, de você estar em harmonia com o seu cônjuge, né? De você estarem numa parceria, de estar uma coisa legal, né? E se é o caso, se a relação já acabou, de tomar atitude, separar, né? Fazer o que tem que fazer, tá? O profissional, né? Que seria, hoje em dia, a gente não tem, né? Muita... quando a gente está desempregado é porque tem um bloqueio mesmo, porque no Brasil, né, as coisas estão se movimentando para o desemprego estar baixo, né, em comparação com o resto do mundo, né? O Brasil tem os seus problemas, mas está indo, né, bem nessa parte, né? Tem 1000 ofertas de emprego por aí, né? Se a gente tem algum bloqueio, para datar, mas no nosso trabalho ter uma convivência legal com os colegas, com o chefe, ter uma atitude otimista, né, em relação ao trabalho, isso é super importante, né? Porque tem muita gente que, sexta-feira, graças a Deus, estou livre do meu trabalho, né? Isso já sabota tudo, né?
O ideal é a gente ir trabalhar todo dia pensando, poxa, que bom, graças a Deus que eu tenho esse trabalho, que bom que eu estou podendo ser útil na minha área, né? Que bom que eu estou empregada, que eu estou, né, produzindo. Essa é a atitude que a gente tem que ter com o trabalho, né? Isso é muito importante. E correr atrás, né? Correr atrás de melhorias, correr atrás de melhorar, de ter promoção, de fazer mais, né? Então, familiar, afetivo, profissional, social, é importante, né? A gente ter um vínculo legal, nem que a gente escolha, né, ter uma vida mais reservada, mas que isso seja uma coisa saudável, que a gente converse com as pessoas, tenha uma troca legal, né, troque coisas construtivas com os amigos, né? E o espiritual, né, a gente frequentar um lugar, doar o nosso tempo para o espiritual, doar o nosso tempo para ajudar as pessoas, tá? Isso tudo tem que estar em harmonia, né? De preferência são 5, então 20% para cada um, né? Inclusive, uma coisa que aparece muito nas captações são pessoas que estão vivendo só o profissional, ou vivendo só o social, ou vivendo só o afetivo, né? Ou vivendo só o espiritual. A gente tem que aprender a equalizar a coisa, né? Porque senão a nossa energia não está devidamente distribuída e a gente acaba não aproveitando todas as oportunidades que a encarnação traz, né? Hoje em dia, apesar de ser uma época difícil, né, de ser essa época de transição, também é uma época abençoada, né? Porque a gente, hoje em dia, você quer ter conhecimento, você liga a internet e você tem, né? Você vai lá, faz download de e-book, vê palestra no YouTube, vai no Facebook, tem um monte de coisa legal, se você tiver amigos legais, né? Então a gente tem muito acesso, né, à informação. Hoje em dia, se você quiser, você muda a tua vida toda amanhã, né? Porque existe uma possibilidade disso. Se você é pobre, você tem condição de ganhar dinheiro. Antigamente não tinha, né? Historicamente falando, não tinha, né? Se você tem problema familiar, você tem condição de resolver. Se você tem um casamento falido, você tem condição de separar, né? Isso 50 anos atrás já não tinha todas as oportunidades que a gente tem, né? Então, é uma época que é muito importante que a gente agarre essas oportunidades, né? Que a gente desenvolva o nosso potencial, né? Dentro do que é importante, tá? Muitas pessoas perguntam se é possível a gente saber a proposta encarnatória via captação. Essa parte costuma vir mais na TVP, tá? Porque é uma parte muito vivencial, tá? Então, quem tem interesse nessa parte da missão, é legal estar fazendo a TVP com o Hugo online ou comigo aqui no consultório em São Paulo, né? Porque realmente é uma coisa que é muito vivência, né, para fazer pela captação. Na captação eu trato mais as vidas passadas e as obsessões, tá? Já me empolguei aqui, vamos voltar para a próxima. Deixa eu ver aqui. Bom, a próxima história é a Denise. A Denise fala que ela gostaria de saber por que as amizades são tão passageiras, elas confiam demais em mim, pedem conselhos e depois somem, mas vivem voltando pedindo ajuda. Sou uma confidente e muro de lamentações, né? E isso é uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia, então nem se fala, né? Mas a gente está vivendo uma época muito egoísta, né? Nesse sentido. As pessoas querem desabafar, falar e tal, mas não querem. É difícil, né? Amigos de verdade, pessoas que tenham uma verdadeira compaixão, né, com a gente, tá? Então, vou entrar aqui em sintonia com o caso dela, da Denise. Vamos cuidar disso agora. Vamos lá. Então, no caso da Denise, a gente está numa encarnação um pouco mais recente, século XVIII. Legal, estão dando as datas, os lugares hoje, nem sempre me dão, isso é porque é para mostrar para vocês mesmo. Então, a gente está no século XVIII, nossa, na Iugoslávia, olha que específico. E a Denise era padre. Ela era padre, ela foi ser padre por vocação, porque gostava, né? Porque queria ajudar, tinha uma devoção religiosa, né? E o padre
ficava ouvindo confissão o dia todo, né? Ele inclusive gostava de fazer a parte da confissão, né? Ele gostava de orientar, de deixar a pessoa desabafar e tudo mais. Então ela traz isso muito gravado nela, né? Ela tem essa energia acolhedora, né? E o que está sendo trabalhado é para esse padre ser adaptado à proposta atual dela, para que isso ela sofre, digamos, de bondade excessiva, né? No sentido de que as pessoas acabam abusando, né, desse espaço para desabafar e para falar os problemas e não dar um feedback, né? Então está sendo adaptado à proposta atual para que ela possa discernir quem é amigo de verdade e quem não é, possa ter um espaço, né, para as pessoas falarem, desabafarem, trabalho voluntário é uma ótima pedida, e possa também ter um feedback, né, de amigos, para não ficar tão solitária, né, a não ser que ela queira, tá? Então é isso que foi tratado no caso da Denise, tá? Quando é assim, o que acontece? Está sendo tratado, está sendo feita uma adaptação à vida atual, né? Então esse padre ele traz uma coisa boa, né? Que é a devoção, que é o carinho com as pessoas, né? A parte religiosa, isso tudo é ótimo, né? Mas estava gerando uma sobrecarga sobre ela, porque hoje ela não é padre nem freira, né? Ela vive a nossa vida normal. E aí isso estava ficando pesado, tá? Então, nesse caso, é muito comum encontrar isso no meio espírita, espiritualista, de todas as tradições. São pessoas que têm essa proposta, né, de ajudar o outro, mas que isso acaba ficando pesado, né, acaba ficando abusivo no dia a dia, né? Então, no caso da Denise, isso foi equalizado, essa energia foi equalizada para que ela possa ter amigos e isso ser também uma coisa prazerosa, né? Que as pessoas não procurem ela só para desgraça, como acontece comigo, mas no meu caso faz parte da minha missão, tá? Então, Denise, isso observa como isso vai fluir aí na tua vida. No teu caso, tem mais 3 vidas precisando de ajuda, tá? Então, fico à disposição se quiser comigo ou procura aí na tua região. Ok, como eu já tinha falado, né, um pouco disso, vou seguir aqui. Deixa eu só checar se está tudo bem. Qualquer dúvida, podem ir falando aqui que eu estou lendo vocês no Social Stream, tá? Agora eu vou cuidar da Adriana. A Adriana, ela precisa de ajuda na área financeira, porque ela está há mais de um ano desempregada. Ela envia muitos currículos, mas não chamam para entrevista. E embora ela tenha feito tratamentos, as coisas ainda não melhoraram. Inclusive, a Adriana já passou comigo na apometria, no meu extinto grupo, né? Já veio aqui em palestras, né? Uma pessoa muito querida. E eu espero, Adriana, que eu esteja tratando a cereja do bolo, né? Para que as coisas possam acontecer, porque ela é uma pessoa muito do bem, né? Que está tendo aí dificuldades e com certeza vai fazer um ótimo trabalho quando a contratação vier, tá? Então, vamos lá. Adriana... No caso da Adriana, a gente já fez várias captações e apometria, né? E ela foi fazer apometria em outros lugares também, mas está vindo que ainda tem uma obsessão que soube se esconder esse tempo todo. Ele é um homem e ele tem muita raiva dela porque ela prejudicou ele nos negócios. Eles eram da mesma área, né? Os dois tinham comércio, né? Na mesma área. É um lugar bem simples, é árabe, e comércio de cabaninha mesmo, mas ela era mais simpática, né? Tinha um relacionamento melhor com as pessoas, então todo mundo acabava comprando com ela. Então esse homem, na verdade, ele tem inveja, né? Da capacidade dela de interagir com as pessoas. E como ele já era invejoso lá, ele continua, né? Ele continua preso a esse padrão de inveja e continua perseguindo ela. E estava sabotando entrevistas, sabotando currículos, fazendo, né, os entrevistadores não verem a Adriana.
e ele está sendo afastado. Quando é assim, eu faço o acesso e depois a equipe assume para encaminhar ele, né? Quando é assim, ele vai para palestra, vai cuidar do que ele precisa para se libertar desse padrão de inveja, tá? Como eu já disse quando te vi pessoalmente, Adriana, no teu caso, esse período tem muito a ver com o seu crescimento espiritual, né? O ano que você está passando por esse problema é para isso, né? É para você, inclusive, né, na toa que foi escolhido isso, a maioria das pessoas que tem problema profissional, ela está tendo essa trava para correr atrás do espiritual, né? Para desenvolver solidariedade, compaixão, fazer um trabalho voluntário, fazer um trabalho mediúnico ou espiritual, né? Para compartilhar, né? É comum nesse perfil pessoas que tiveram vidas ligadas a egoísmo, né? Mesmo nesse caso do mercador, deu para sentir que o outro tinha inveja, mas que ela também não ajudou, né? Ela não foi colega, né? Não compartilhou o que ela tinha com o outro, né? E poderia ter ajudado, tá? Então, pessoas nesse perfil, a palavra-chave é compartilhar, né? A palavra-chave é, bom, estou desempregada, vamos lá, vamos fazer um curso, vamos fazer um trabalho voluntário, vamos ajudar a criança no hospital, velhinho no asilo, vamos lá no centro estudar para poder trabalhar, né? Tudo que a pessoa puder cuidar dessa parte vai favorecer com que a contratação venha mais rápida e é muito importante que a pessoa mantenha isso depois da contratação, né? Porque a gente tem... Isso é um padrão que aparece nas captações que é muito importante, ó. Preste atenção nessa parte. Uma coisa que é fundamental para a gente melhorar, para a gente crescer e para a gente se desenvolver em todos esses 5 aspectos que eu falei, é gratidão. Gratidão. G-R-A-T-I-D-A-Y-O. Gratidão. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas só lembra de pedir, pedir, pedir e não lembra de agradecer, né? E assim, o agradecer, ele não é só quando a gente recebe o que a gente pediu. É o agradecer por tudo, né? Pô, eu tenho uma casa para morar, eu tenho computador, eu tenho comida, eu tenho minha família, eu tenho... Todo mundo tem alguma coisa, né? E não só ter coisas, né? Eu tenho humildade, eu tenho vontade de crescer, eu tenho amor para dar, né? Todo mundo tem alguma coisa. E a gente tem que conectar com essa energia de gratidão. Tem muitas pessoas que eu faço a captação e nem agradecem, né? Nem mandam um obrigado, Camila. Não que eu faça esperando isso, é um trabalho. Mas o agradecer faz parte, né, do receber, né? Tem pessoas que estão o tempo todo reclamando, falando que não tem, focando na falta, e esse tipo de pessoa realmente precisa desenvolver a gratidão e precisa desenvolver outra visão de mundo, tá? Outra coisa que as pessoas comentam muito. Ah, Camila, você falou que eu tinha 8 vidas para serem tratadas. Tem a ver até com o caso da Adriana. Eu tratei e eu ainda não fui contratada, eu ainda não resolvi minha vida. Então, o espiritual, ele tem... O que acontece? Quando eu faço a captação, eu vou acessar, né, os corpos sutis e eu vou limpar os bloqueios, né? Como se fosse uma represa, né, que tá lá, não tá deixando a energia fluir. Eu vou lá e tiro o bloqueio, né? Mas não quer dizer que a pessoa vai ser contratada amanhã, vai arrumar o marido amanhã, ou vai parar de doer o corpo amanhã, né? Existe um timing para isso, que é próprio da pessoa, tá? Com a captação nunca posso prometer cura, não prometo cura, né? E vai ter um timing para as coisas acontecerem. Por quê? Em questão profissional. A pessoa tem uma missão específica que ela precisa trabalhar no lugar X. Só que tem toda uma logística para isso, né? Tem que abrir a vaga no lugar X, tem que a pessoa entrar em contato com o lugar X, né? Tem que o entrevistador aprovar a pessoa, né? Tem uma logística que não depende da captação, né? Depende de questões terrenas mesmo. O afetivo.
A pessoa que, teoricamente, no afetivo, outra questão que me deixa louca nas captações, teimosia, né? Lembra que eu falei lá no Gaspareto? Para quem não viu minha participação no Gaspareto, veja. O sofrimento é do tamanho da teimosia. Ele até pôs, né, em letras garrafais, foi super legal. No afetivo acontece muito da pessoa estar sozinha ou estar enrolada, né, com alguém, porque ela está teimando, né? Ela está ali teimando com uma pessoa que, né, não é, já ficou claro que não é, e ela continua, né? Então, quando eu faço o trabalho na captação, eu vou fazer para desatar o nó, né, para ver por que tá essa obsessão toda. Mas aí vai ter todo um trâmite até a pessoa encontrar, né, o companheiro certo, a pessoa certa, no sentido de que, assim, essa outra pessoa que teoricamente é designada para ser o companheiro dela, pode estar casado e tem que esperar ele separar, vai ficar viúvo, tem que esperar ele ficar viúvo, e não tem como prever o tempo disso, né? Então, assim, o bloqueio é retirado, né? Mas tem todo esse trâmite aí e tem as atitudes da própria pessoa, né? Eu faço a captação, eu tiro o bloqueio, mas eu não tenho como ir lá na casa dela ajudar ela a ser mais meiga, né, com os outros. Ou ser mais humilde, ser mais tolerante, ser mais grata, né? No consultório aqui eu tenho um tete-a-tete onde é possível desenvolver mais, né, essa conscientização de mudança comportamental. Mas mesmo no consultório, a pessoa tem que buscar isso, né? Como acontece às vezes, da pessoa fazer 1 ano de TVP comigo e levar mais outro ano para as coisas começarem a andar, né? Porque aí depende dela também, depende desse trâmite, né, terreno, e depende dela correr atrás e efetivar as mudanças que ela precisa na vida dela, tá? Então, Adriana, ficarei vibrando aqui para que o seu emprego venha logo, né? E com certeza que você use os frutos desse ano aí de descobertas e de tratamentos, tá? E eu vi que a Malu mandou uma perguntinha aqui, que ela até repetiu, deixa eu ver. É possível uma captação para tratamento da vida atual ou somente vidas passadas são conectadas? É possível, né? Na vida atual a gente tem o que a gente chama de subpersonalidade, né? Que seria um desdobramento da vida atual quando existe algum conflito, quando aconteceu alguma coisa traumática, né? Ou quando a pessoa precisa tratar algo específico em relação a um momento específico da vida dela. Principalmente pessoas que foram abusadas ou que teve morte de um ente querido quando era criança ou mais jovem, né? Quando aconteceu algo forte na vida da pessoa. A vida atual tem uma questão, tá? Que existe uma semi-limitação da captação. O nosso duplo etérico, que é o nosso primeiro corpo sutil, de baixo para cima, ele só desdobra até 6 metros, né? Então, é possível trabalhar na captação, mas na TVP, na apometria presencial, existe uma possibilidade de intervenção maior, né? Porque aquela energia vai estar sendo, né, transmutada. Toda a sessão aqui no consultório, existe uma verdadeira usina energética, né, sendo trabalhada tanto na pessoa quanto em mim, no sentido de doar energia para aquele trabalho acontecer, né? Então, e no online também, porque apesar de só ter os 6 metros, né, do desdobramento, o Hugo está tendo contato com a energia da pessoa, então é mais fácil intervir sobre isso, tá? Então, nessa parte de vida atual, realmente a TVP, em tudo a TVP, óbvio, é mais aprofundada, né, é o ideal, né? Mas na captação é possível trabalhar para quem não tem condições técnicas de fazer TVP ou para quem está longe, enfim, né, para quem tem alguma limitação para TVP. Tá. Deixa eu ver aqui o próximo caso, que é a Denise, outra Denise. A Denise, eu escolhi ela por causa do afetivo, né, que até entra em tudo isso que eu estava falando. A Denise, ela namorou uma pessoa por 3 anos e 3 meses. Eles foram muito felizes e foi muito lindo como começou. Acabou de um jeito estranho, doloroso, e hoje ele namora com outra pessoa há 6 meses
E mesmo assim eu acredito que a nossa história não acabou. Eu penso nele todos os dias e sei que Deus não permitiu que nos encontrássemos para nos separar. Aí entra um pouquinho a questão da teimosia, né, que eu falei, no sentido de que ele já está namorando, né, já não existe uma possibilidade no momento deles voltarem, né, então o ideal é seguir, né. Então vou entrar em sintonia aqui com o caso da Denise. Vamos lá. Sintonizando. Nessas horas é como se o meu. É como se eu fizesse. Né, que nem um radarzinho, né? Pra ir onde tem que ir. Bom, no caso da Denise, tá vindo uma vida que ela tem com ele. Eles foram marido e mulher. E a Denise era o marido, né? Ela era o homem, ele era a mulher. E esse marido abandonou o lar, né? Ele decidiu ir embora. Nem foi por causa de outra pessoa, ele quis ir embora, né? Ele era uma pessoa que queria liberdade, que não gostava de família. Ele deixou o dinheiro que ele tinha e foi embora. Inclusive foi para um templo, foi ser monge, né? Não era a proposta dele, né? Ele queria ter uma vida mais espiritual. E isso refletiu na relação dos dois hoje, porque esse ex-namorado é como se ele tivesse medo de que esse abandono acontecesse de novo, né? É como se ele não pudesse confiar na Denise hoje. Isso é muito comum, vou explicar já. Então, o que está sendo trabalhado é uma limpeza energética, né, na Denise, para que ela sintonize com a missão dela hoje, consiga se desvincular disso, consiga quebrar esse laço com ele, desejando bem para ele, e possa seguir a vida dela, com ele ou sem ele. Né? Se mais futuramente ele vier, ótimo, mas se não vier, ela seguir o caminho dela. No caso da Denise, tem mais 5 situações precisando de ajuda. Tá? Bom, no caso da Denise, mostra muito nessa questão do vínculo que a gente pode ter com alguém em vidas passadas. É comum quando a gente conhece uma pessoa e não consegue se desvincular dela, eu vivenciei isso antes do Hugo também, terem muitas vidas, né? No meu caso eu tenho até uma pessoa que eu namorei por 1 ano, que a gente tinha 17 vidas juntos. Então terminou o namoro, eu não conseguia esquecer, eu ficava desesperada, né? Foi a época que eu fiz a minha TVP, né? Então quando é assim, é super importante a gente tratar esse vínculo pra gente seguir nossa vida, né? Hoje ele seguiu a dele, eu segui a minha, todo mundo feliz, né? E graças a Deus. Mas teve todo um trabalho, todo um trâmite para conseguir eu seguir a minha, né? Então, no caso dela, foi tratado nesse sentido, dela conseguir se equilibrar, né? Ficou essa questão aí do abandono para ele, né? Então ele devia sentir isso inconscientemente hoje. E foi tratado para ela conseguir se acalmar e conseguir seguir, né? Sem ficar pensando nele todo dia, conectar mais com a própria missão, né? Conectar com a própria missão é a palavra-chave para pessoas nesse perfil, que não conseguem esquecer, né? Porque quando a gente não consegue esquecer, ou quando a gente fica pensando obsessivamente em alguém, a gente está desconectado da nossa verdade, né? A gente está desconectado do que a gente veio fazer. Que nem, dando o meu exemplo pessoal, em namoros anteriores que eu tive antes de eu me equilibrar, né? De eu ter esse caminho com a TVP e tudo mais, para mim seria impensável, né, ter a vida que eu tenho hoje, de vir para o consultório na sexta e ficar aqui hospedada no flat, voltar para minha casa só no domingo, ficar 3 dias longe do Hugo, né? Para mim seria, meu Deus, o Hugo, ai, o que será que o Hugo tá fazendo? Onde ele tá? Com quem? E será que ele tá falando com alguém? E, ai, será que ele tá pensando em mim? E, ai, que saco, eu ficar aqui atendendo, eu queria estar com ele, né? Esse desespero, né? Hoje em dia não, eu não sinto mais isso, porque eu sei que eu sinto saudade, ele sente saudade, mas ele está lá cumprindo a missão dele, eu estou aqui cumprindo a minha, né? Que existem outras questões na vida, né? No nosso caso, muitas outras questões, né? Porque a gente cuida de tanta gente. Mas quando você está centrada e em paz com isso,
a vida afetiva se reduz aos 20%, né, que deveria ser dos 5 fatores, né? Repetindo, social, familiar, afetivo, profissional e espiritual. Né? Quando a gente consegue dividir a nossa energia entre esses 5, para esse desespero, né? E acho que é o maior presente que a TVP, além de falar em público, né, que eu não falava de jeito nenhum, acho que o maior presente que a TVP me deu, né, foi esse centramento, né? Porque é um sofrimento horrível, né? Você ficar o tempo inteiro pensando na pessoa, um desperdício de energia enorme. Então, Denise, vai ser um prazer estar colaborando aí com esse teu processo, tá? Bom, e agora eu vou cuidar de uma baixinha para finalizar. Adoro tratar crianças, né? Inclusive trabalho com crianças em TVP, mas os pais acabam tendo um pouco de resistência de trazer, né? E na captação é legal, como sou eu que faço, os pais não têm medo, né? Então já tratei muitas crianças na captação e vamos a Nívia agora, de 6 aninhos. A Nívia, a mãe dela, escreveu falando que a Nívia tem 6 anos e ela tem uma irritação extrema, uma mudança total de humor, de agressividade, um descontrole. Toda vez que ela sente fome, parece ser algo simples e sem importância, mas isso às vezes toma proporções socialmente desastrosas. Um agravante é que ela não consegue assumir isso e eu tenho que forçá-la a se alimentar. Sempre me deu muito trabalho. Aí, como se fosse mágica, todos os sintomas desaparecem. Bom, o mais legal de tratar a criança é, primeiro, o resultado com eles é bem mais rápido, né? Porque a criança tá com a coisa ali, a flor da pele, né? E segundo, ela tá muito, quando ela tem um sintoma assim tão claro, ela tá muito conectada com a vida passada. Então, quando a gente quebra essa conexão, é muito comum a criança reagir rápido, né? Teve um caso de uma criança que eu tratei com captação, que ele tinha dificuldade escolar, né? Ele não conseguia prestar atenção na aula, era hiperativo, não parava quieto de jeito nenhum na sala e não conseguia escrever, né? Quando ele estava em casa, ele escrevia e quando ele ia para a escola, ele não escrevia, com 8, 9 anos, né? Isso estava começando, obviamente, a dar problemas, né, com o rendimento escolar dele. E no caso dele, eu tratei uma vida que ele tinha morrido na Inquisição porque ele se recusou a assinar a confissão dele, né? Ele se recusou a corroborar com os laudos das injustiças que estavam causando para ele. E então ficou gravado a coisa do assinar, né? E depois dessa captação, o menino começou a escrever. Acho que foi, se não foi no dia seguinte, foi 2 dias depois, né? Então, isso é muito legal e fica aí o convite para as mães, para os pais e para os educadores para indicar a captação, né? Que é uma forma da criança ser super ajudada. Então, vamos lá, vamos sintonizar com o caso da Nívia, vamos ver o que acontece com a nossa baixinha. Inclusive, é super legal fazer aqui com vocês, porque eu sinto, né, a vibração de todos vocês. No momento tem 144 online comigo, isso adoraria ter todo dia. Facilita muito. Vamos lá. A Nívia, o que acontece é o seguinte. Ela morreu de fome. Ela morreu num lugar onde era tipo o que acontece com a África, a Somália hoje em dia, mas mais antigamente. Era uma tribo paupérrima e as pessoas todas ficavam desnutridas e, na verdade, encarnavam ali para viver desnutrida e morrer, né? Foi uma encarnação de expurgo, né? Tem outras questões que ela estava tratando, mas ficou muito gravado nela essa desnutrição, esse desespero, a dor da fome, né? Aquela criancinha cadavérica, ela morreu criança ainda, e só o ossinho, né? E muito frágil e muito assustada, né? Sem entender por que ela está passando aquilo. Então, em situações assim, eu recomponho, né, a energia dessa vida passada, né? Faço a menininha engordar, né? Vir para o peso normal, né? Saudável. E mando para o inconsciente da Nívia a mensagem de que isso não vai acontecer hoje, que ela está sendo cuidada, que ela pode deixar a mãe cuidar dela, que está tudo bem, né? O mentor da Nívia está explicando que vai continuar trabalhando com ela, que essa vida estava influenciando muito, né?
e que em breve eu vou receber um e-mail feliz da Lívia contando que ela melhorou. Tá? Nesse caso era isso, era cuidar, né, dessa situação que ela passou, difícil, tá? E tá fluindo, né, agora tá fluindo uma energia de cura pra pequenininha. Espero que ela resolva logo esse problema. Eu esqueci de falar quando eu tava de olho fechado, mas checando aqui, tem mais 6 situações para serem tratadas no caso da Nívia. No caso da Adriana, eu não falei nada porque era a última, tá, Adriana? Agora tá fechando esse ciclo mesmo. Então, tratar crianças é riquíssimo, né? Recomendo muito, né? Se algum dia eu for mãe, o baixinho vai receber captação dentro do útero, né? Porque realmente é possível a gente minimizar, né, o sofrimento da criança, tanto de sintomas que ela já tem, como que ela viria a ter, né? Que hoje está mais camufladinha, mas que depois seria um problema, né? Então, sempre que se nota alguma coisa diferente na criança, é legal cuidar e tratar. Outro assunto que eu tenho trabalhado bastante é animais, né? Animais é super interessante. Tenho vários relatos de animais que... Tenho o meu persa querido, Said, né? Que tem problemas de fazer xixi fora do lugar, ou que está com alguma dor, ou que tem alguma doença, né? E tem vários relatos da equipe veterinária trabalhando junto comigo e na captação a gente conseguir a cura do animalzinho, é bem legal, tá? Bom, queridos, acho que eu dei uma super, né, amostragem aí gostosa do que está sendo o trabalho. Então, que dessas 2.300 venham 10.000, que eu feche esse ano aí com muitas captações e o resto da minha vida, né, que eu tô aqui a serviço de vocês nessa. E com muito carinho, com muito amor e sempre desejando que vocês cresçam, melhorem, encontrem a felicidade na vida de vocês, assim como a TVP trouxe para minha, né? E eu sempre brinco que eu adoraria que tivesse alguém como eu fazendo captação na época que eu fiz o meu tratamento. Eu estaria lá, eu quero, né? Então, eu vou incluir no final do YouTube, tá, os contatos, mas fica aqui de novo para vocês. O site é www.terapiadevidaspassadas.net. O e-mail para contato comigo é camilaregressão@gmail.com, tá? E lá no site vocês podem conferir, né, o trabalho da cigana, que é www.desfazendomagia.blogspot.com. O trabalho de apometria, vocês por enquanto podem conferir casas em www.olus.editora.com.br e muito em breve vocês terão o www.portaldoespiritualismo.com.br, tá? Para quem ainda não faz parte, fica o convite. A Espiritualidade é Amor, que é o nosso portal, tem 760 mil membros, muito bem-vindo por lá, só entrar no Facebook e curtir. Quem quiser pode me adicionar lá no meu perfil, né, Camila Sampaio. E um prazer estar aqui com vocês. Eu também acho lindo falar do Said, manda um beijo para ele que ele é lindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Busquem ajuda, além da captação da TVP, desenvolvam a espiritualidade de vocês, busquem crescer, busquem leituras, aproveitem, né, essa época maravilhosa que a gente está vivendo nesse sentido, né, do acesso. Tá bom? Então, a gente se vê numa próxima, não sei quando farei uma próxima, mas pretendo voltar em breve porque é muito gostoso estar com vocês. Um beijo grande e até mais!